E na paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo 1 de um novo livro da Bíblia, Miqueias. Tem 16 versículos. É um profeta estrangeiro anunciando a palavra de Deus. Estamos vendo o 11º livro, Miqueias, dos últimos 17 livros da Bíblia, que justamente são os livros proféticos, que podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Nós já vimos profetas maiores e estamos vendo agora os livros dos profetas menores. Os profetas menores são 12 livros, são 12 profetas, constituem aí 67 capítulos, 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Miqueias tem 7 capítulos. 7. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos aí a partir de agora. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 1 para você fazer uma leitura prévia para saber do que nós estamos falando. Em nosso pequeno e humilde estudo, estaremos agora segmentando e refletindo o livro de Miqueias, um dos chamados profetas menores. Estamos nos apoiando no texto da Bíblia de Estudo de Genebra, inclusive em seus comentários, para fazer nossas reflexões. O profeta Miqueias é o autor desse livro. Ele é estrangeiro natural de Moresete. Ministrou na mesma época de Isaías e teve um ministério influente durante um período decisivo da história de Judá. Ele tinha os seguintes propósitos: levar Judá ao arrependimento, trazer a esperança durante a crise assíria, preparar Judá para o exílio babilônico, anunciar os julgamentos de Deus contra o pecado e pregar promessas de restauração. Algumas verdades fundamentais que nós podemos observar é: Deus ameaçou julgar Samaria e Judá pelas suas violações evidentes da aliança. Deus conclamou o seu povo a se arrepender de seus pecados para evitar ou atrasar o julgamento. Deus confirmou as promessas de restaurar o seu povo da derrota e do exílio. E Deus prometeu abençoar o seu povo, restaurando com vitória, expansão e paz. Esse livro foi escrito, o livro de Miqueias foi escrito provavelmente entre 742 e 686 a.C. Miqueias pregou durante os reinados de Jotão, de Acás e de Ezequias. Durante esse período, um contraste chocante se desenvolveu entre os extremamente ricos e os pobres, oprimidos devido à exploração da classe média de Israel, pelos proprietários de terra gananciosos, que tinham o apoio dos políticos corruptos e dos líderes religiosos de Israel. Será que tem alguma semelhança com o nosso Brasil? Devido a essa liderança falha, toda a nação se tornou moralmente corrupta. A corrupção é antiga, hein? Deus usou a Assíria como uma vara de julgamento contra o seu povo pecador. Vamos tomar cuidado no nosso Brasil também. Como Miqueias havia previsto, os assírios destruíram Samaria em 722 a.C. Judá sentiu toda a força do castigo divino quando o rei assírio Senaqueribe marchou através das montanhas do oeste de Judá até o portão de Jerusalém, como Miqueias havia previsto. Quando a cidade estava sitiada, Ezequias finalmente se arrependeu e o Senhor fez o exército da Síria retroceder. Alguns propósitos e características desse livro. Em Miqueias temos 19 profecias organizadas em 3 ciclos. Em cada ciclo começa com profecias de julgamento e termina com uma profecia ou profecias de salvação. Durante esses julgamentos, assim como no futuro, um remanescente perdoado resistiria por causa da misericórdia de Deus, pois Deus havia prometido em juramento ser fiel aos patriarcas. Nos oráculos de salvação, Miqueias previu que a salvação de Jerusalém durante a invasão de Senaqueribe dependeria somente da misericórdia de Deus em relação a um remanescente. Cada um dos ciclos começa com a palavra hebraica traduzida como ouvi, cada um desses 3 ciclos. No segundo ciclo há 3 oráculos de julgamento, capítulo 3, e 7 de salvação. Miqueias usou trocadilhos inteligentes e citou seus adversários, os quais tentaram silenciá-lo. Ele também previu que libertaria o seu povo do cativeiro babilônico. Como resultado disso, o povo da aliança deveria andar no nome do Senhor e depender da graça soberana de Deus, não dos trabalhos das suas próprias mãos. A semente messiânica, Cristo Jesus em Miqueias. Nós estamos acompanhando a semente messiânica desde Gênesis e iremos até Apocalipse. O livro de Miqueias revela Cristo Jesus, essa semente, em pelo menos 2 maneiras. Em primeiro lugar, Miqueias
faz várias previsões de julgamento e libertação que tratavam diretamente da decisão divina quanto ao ataque devastador do rei assírio Senaqueribe a Judá e a salvação de Jerusalém. Ele também previu que os babilônios conquistariam Judá. Como atos principais de julgamento divino e salvação, essas previsões e suas realizações são sombras ou tipos que anteciparam o julgamento e salvação finais que vêm em Cristo Jesus. Em segundo lugar, as previsões do julgamento e das bênçãos que aconteceriam na restauração do povo de Deus após o cativeiro babilônico falam mais diretamente de Cristo. De acordo com o Novo Testamento, Jesus inaugurou esses acontecimentos em seu ministério terreno. Dá continuidade a eles hoje por meio da igreja. Completará quando retornar. Miqueias falou desses acontecimentos como últimos dias, e naquele dia, ou seja, o dia do Senhor, o qual o Novo Testamento liga com a obra de Cristo. Talvez a previsão mais direta de Cristo em Miqueias seja encontrada no capítulo 5, versos 1 a 6, correspondente a Mateus 2,6, em que Deus prometeu que a casa de Davi se levantaria após o exílio, que derrotaria os inimigos de Judá, que governaria o mundo todo e que traria paz para o povo de Deus. Nós iremos dividir esse livro em 4 partes. Nós veremos a primeira parte, apenas o primeiro verso, que é o sobrescrito. Miqueias sendo apresentado como um profeta que falava com autoridade dada pelo Senhor. Aqui Miqueias e suas circunstâncias históricas são identificados. A palavra do Senhor veio a ele nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, no qual ele viu que era sobre Samaria e Jerusalém. Ele viu uma revelação sobrenatural para a visão ou a audição interior do profeta. O ministério profético de Miqueias é validado no sobrescrito, em vez de uma narrativa de um chamado. Parte 2, julgamento e libertação na crise assíria. Envolve o capítulo 1 e o capítulo 2. Até o capítulo 2 veremos o julgamento e a libertação na crise assíria. Deus anunciou julgar os reinos do norte e do sul por meio das invasões assírias, mas um remanescente seria mantido seguro em Jerusalém. Miqueias previu que Deus castigaria o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, por meio dos assírios, devido aos pecados do povo. Ele anunciou a intenção de Deus de poupar Jerusalém. A consequência é muito grave com relação ao pecado. Não pense você que vai ficar impune a nação que anda corrupta, despreza o seu povo, despreza as leis de Deus. Esses capítulos também nós podemos dividir em 5 partes. Vejamos a primeira. A palavra do Senhor veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias e Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Primeira, a decisão divina quanto à queda de Samaria, dos versos 2 ao 7 do capítulo 1. Dos versos 2 ao 7, veremos a decisão divina quanto à queda de Samaria. Embora Miqueias tenha mencionado Judá, verso 5, o seu primeiro oráculo diz respeito ao julgamento assírio na Samaria, a capital de Israel. Esse oráculo tem 4 partes. Convocação das nações para o julgamento, uma visão da chegada de Deus na batalha, uma acusação contra as capitais de Israel, a sentença divina para destruir Samaria. Vejamos cada uma delas. A convocação das nações para o julgamento. O profeta começa alertando todos os povos e mandando a terra toda prestar atenção em sua palavra. O julgamento de Samaria, que estava por vir, deveria ser percebido por todas as nações da terra. Um dia Deus julgará a idolatria e os crimes sociais em todas as nações. Escreve o que eu estou falando. Uma visão da chegada de Deus na batalha. Parte 2. O profeta compreendeu que Deus estava marchando perante os exércitos assírios. A linguagem de revolta cósmica descreve a severidade do ataque assírio contra Israel, Judá e as outras nações no caminho da marcha assíria. O Senhor sairá de seu lugar, de sua habitação, nos céus e descerá e andará sobre as alturas da terra, ou seja, sobre os templos e sobre os palácios pagãos que estão localizados em lugares altos. Ali era onde estavam sendo adorados outros deuses que não são deuses, mas deuses feitos e criados à imagem e à semelhança dos homens, e não o contrário, como o Senhor tudo fez. Abaixo dele, verso 4, os montes se derreterão e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo e como as águas que se precipitam num abismo. A linguagem simbólica para descrever a instabilidade do cosmos é tópica ou típica,
das profecias relacionadas a acontecimentos de importância nacional. Aqui o que está mais diretamente em vista é a destruição de Samaria, embora a ameaça inclua também o julgamento contra Judá. Essas palavras ligam a visão simbólica com a queda histórica de Samaria. 3. Uma acusação contra as capitais de Israel. Verso 5. Jacó designa o reino do norte, como indica a associação com Samaria. Israel designa Judá, o reino do sul, como indicado pela associação com Jerusalém. Conforme estamos vendo, Samaria e Jerusalém foram acusadas de serem os centros de rebelião contra o Senhor. Designar Jerusalém como os altos de Judá significava identificá-la como um centro de adoração pagã por causa da idolatria que havia nela. Israel e Judá tinham se esquecido de seu Deus e passaram a seguir outros deuses, conforme haviam nas nações vizinhas que deveriam ter sido subjugadas e não imitadas como eles estavam fazendo. Parte 4. A sentença divina para destruir Samaria. O próprio Senhor transmitiu a sentença. Faria de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e faria rolar as pedras no vale, e descobriria os seus fundamentos. Também destruiria suas imagens de escultura e queimaria suas ofertas no fogo. As imagens de adoração pagã no Reino do Norte tinham vindo dos salários de prostituição religiosa. A riqueza reunida pela prostituição religiosa seria tomada pelo exército assírio e novamente usada para a prostituição. Parte B, lamento sobre a derrota de Judá, dos versos 8 ao 16. Estaremos vendo um lamento sobre a derrota de Judá. Em seguida, Miqueias voltou-se para o ataque assírio contra Judá, o qual ele havia sugerido em seu oráculo anterior, no verso 5. Ele fez isso na forma de um lamento sobre vários locais em Judá que cairiam perante a Síria. O lamento tem 3 partes. Uma introdução que declara a decisão de Miqueias de lamentar o exílio de Judá, versos 8 e 9. Uma parte principal que prevê a queda e o exílio de Judá, mediante uma série de trocadilhos com os nomes das fortalezas de Judá. Bet-Ofra significava casa do pó. Safir significava agradável. Zaanã soa como a palavra hebraica que significa sair. Marote significava amargura. Laquis soa como a palavra hebraica que significa parelha. Aquizib significa fraude. Maressa soa como palavra hebraica que significa conquistar. Uma conclusão que chama a casa de Davi para se juntar aos rituais de lamentação, pois ela também iria para o exílio. Um lamento pelo exílio, versos 8 e 9. O lamentar, o gemer e andar despojado e nu, do verso 8, era um ato simbólico que pronunciava o cativeiro. A lamentação como de chacais, o pranto como de avestruzes, a chaga incurável que chegou até Judá e estendeu-se à porta do povo de Deus, até Jerusalém, era devida a Senaqueribe, que chegou até a porta de Jerusalém, mas não tomou a cidade. A queda e o exílio de Judá, versos 10 e 15. A 10 ao 15. O profeta fala para não contar isso em Gate, nem chorar. Esse chamado liga o lamento de Miqueias sobre a queda da casa de Davi, com o lamento de Davi sobre a queda da casa de Saul em circunstâncias semelhantes, onde Gate representa os filisteus, inimigos de Judá. Aqui a proibição foi determinada para evitar que os inimigos se alegrassem com a queda de Judá. Bet-Ofra significa casa do pó. Os habitantes de Bet-Ofra, casa de poeira, deveriam revolverem-se no pó. Ou seja, essa era uma expressão vívida do sofrimento por causa de uma derrota humilhante. Os que moravam em Safir, que significa agradável, teriam de enfrentar a vergonha de terem de sair nus. Zana soa como a palavra hebraica que significa sair, no entanto, eles não poderiam sair, não pode sair. Tinham de se esconderem covardemente atrás de seus muros, ao invés de enfrentar corajosamente a batalha. Já Bet-Ezel estaria em prantos, pois dela seria tirada a proteção de Judá, pois seria anexada pelo conquistador. Marote significa amargura, cidade amarga. Ironicamente, esperava por alívio, por um doce alívio de Jerusalém durante o ataque assírio. Laquis soa como a palavra hebraica que significa parelha. Eles deveriam atrelar aos cavalos as parelhas de cavalos ou corcéis.
A palavra hebraica significa literalmente cavalos ligeiros, o que produziu a tradução irônica: ata os corcéis ao carro. Isso foi o início do pecado da cidade, ou filha de Sião, Jerusalém. Como principal fortaleza de Judá, Laquis introduziu o pecado da crença na força humana, em detrimento na crença da proteção divina. Seria por isso que dariam presentes de despedida a Moresete e Gate, como em 2 Reis 16:8, uma metáfora do odiado tributo pago à Assíria. Jerusalém daria Moresete e Gate para a Assíria. Aquizib significa fraude, a cidade ou casas ou oficinas. Aí nós também temos que, em 1 Crônicas 4, versos de 21 a 23, de Aquizib se revelaria enganosa aos reis de Israel. O rei perdia rendimentos para o inimigo ao pagar tributos. Então, a cidade ou casas ou oficinas, bem como ao perder as suas oficinas para o inimigo. Maressa soa como palavra hebraica que significa conquistar. Deus iria trazer um conquistador contra eles, que viria em Maressa e a glória de Israel, os nobres, iria para Adulão. Aí nós podemos ver também Isaías 5,13, onde a mesma expressão hebraica é também assim traduzida. Como Davi havia fugido para Adulão em exílio, assim também fariam os seus sucessores, em circunstâncias semelhantes. O lamento começa e termina com uma alusão a Davi. É muito conteúdo, tem muita informação, é necessário você entrar no nosso blog site jamaisdesista.com.br e ver a parte escrita para ir acompanhando, estudando, tirando suas dúvidas, fazendo seus esquemas. Miqueias começa assim, o capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão e Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e sobre Jerusalém. Esse é o verso de número 1, termina no verso 16. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. A casa de Davi, no exílio, verso 16. Nós estamos visto aí, faze-te calva, alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levadas para o cativeiro. Finalmente, nesse verso 16, não restaria mais nada. Há nada a se fazer, senão a se lamentar e a chorar o exílio. Por isso que ele diz para fazer a calva, para tosquiar-se, por causa dos filhos das suas delícias, e para alargar a calva como a águia, porque eles seriam levados cativos. Amanhã tem um capítulo interessante, hein? Bem também atual. Veremos amanhã no capítulo 2 do livro de Miqueias, os falsos profetas da prosperidade. Não perca, hein? Inscreva-se no nosso canal, nosso blog site jamaisdesista.com.br, o texto está lá. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, bíblias, livros, diversos estudos, pregações. Nosso programa de rádio, Momento Missionário, todos os dias. Não perca, às 8h30. E esse Momento Missionário é o sábado com o pastor Johnny Ramos. Fiquem com Deus. Um bom dia na presença de Deus. Curta aí, clica aí no sininho para você acompanhar nossos áudios, nossos vídeos. Deus abençoe. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.